No vídeo anterior, nós vimos o que são funções inversas. E eu falei que para uma função f ter uma inversa, essa função f tem que ser bijetora, certo? Então, nós podemos escrever assim, para f ter uma inversa, f tem de ser, tem de ser, né? Não tem que ser. Me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Tem de ser bijetora. Nesse vídeo nós vamos entender por que isso é verdade. E além disso, nós podemos ainda adicionar um pouco aqui. Além disso, não bis. Além disso, todas as bijetoras, todas as funções bijetoras têm inversa. Todas as bijetoras têm inversa. Certo? Então, para ter inversa, a função tem que ser bijetora. E, além disso, todas as bijetoras têm inversa. Certo? E nós podemos escrever isso aqui de outras formas. Nós podemos dizer assim, f tem inversa se e somente se f for bijetora. Ou nós também podemos dizer assim, para que f tenha uma inversa, é condição necessária e suficiente que f seja bijetora. Então, existem várias formas de enunciar isso aqui, usando lógica, enfim, mas eu acho que assim é a forma mais comprida e talvez mais fácil de se compreender. Então, para existir a inversa, f tem que ser bijetora e todas as bijetoras têm inversa. Vamos entender, então, por que isso é verdade. Eu não vou apresentar uma prova formal, até porque isso está meio fora do nosso alcance, mas eu vou tentar fazer com que você perceba, então, por que isso é verdade. E eu espero que eu seja bem sucedido. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma função f de a em b. Eu realmente quero que você pegue a intuição aqui, porque não adianta simplesmente, para achar a inversa você faz isso, né? É bom que você compreenda bem o que está por trás dessa questão das funções inversas. Então, eu vou fazer aqui uma função f que é injetora, mas que não é sobrejetora. Então, f vai ser injetora e não vai ser, ela é injetora e não é sobrejetora. Eu espero que você tenha visto os vídeos sobre funções injetoras e sobrejetoras, etc. Então, vamos supor que A tem os elementos 1, 2, 3 e 4. E que B tem os elementos, podemos pegar 8, 11, 15, 13 e 7. E vamos supor que existe alguma fórmula que relacione as duas funções da seguinte forma. O 1 está ligado com o 8. Eu não sei qual é a fórmula, certo? Talvez, provavelmente existe uma fórmula, mas talvez nem exista. Então, o 2 liga-se com o 11. O 3 liga-se com o 15. E o 4 liga-se com o 7. 4 liga-se com o 7. Vamos ver como é que... Então, observe, em primeiro lugar, que essa função ela é injetora, certo? Você vê que ela é injetora. Para cada elemento da imagem, existe apenas um domínio que chega naquela imagem. E ela não é sobrejetora porque a imagem não é igual ao contradomínio. A imagem não contém o elemento 13. Vamos ver como é que ficaria a função inversa dessa função f. Então, a função inversa ela seria uma função de b em a. De B em A, aqui está o conjunto B, aqui está o conjunto A. Então, o conjunto B possui os elementos 8, 11, 15, 13 e 7. E o conjunto A possui os elementos 1, 2, 3 e 4. E como é que, então, seria a função inversa? A função inversa vai ligar o 8 com o 1. Ela vai fazer o caminho contrário. Ao invés de levar do 1 para o 8, ela vai levar do 8 para o 1. Ela vai levar do 8 para o 1. Ela vai levar do 11 para o 2. Do 11 para o 2.
do 15 para o 3, do 15 para o 3 e do 7 para o 4. Espero que você consiga enxergar isso aqui, porque eu estou escrevendo bem pequeno. Então, do 7 para o 4. Mas você pode assistir em tela cheia, né? Daí eu acho que dá para enxergar bem. Agora eu pergunto, isso aqui é uma função? Isso aqui é uma função? A resposta é não. Isso não é uma função. Não é função. Porque para isso aqui ser uma função, todos os elementos do domínio têm que ter um e apenas um correspondente no contradomínio. E o elemento 13, ele não tem nenhum correspondente aqui no contradomínio. Então, isso aqui não é uma função. Certo? E observe que esse 13 ele não tem nenhum correspondente aqui no contradomínio, porque na função original não existia nenhum elemento que chegava no 13. Então, se não tem nenhum elemento que chega no 13, não tem como fazer o caminho contrário, né? Se tivesse aqui um outro elemento que chegasse no 13, eu conseguiria fazer o caminho inverso. Mas como não tem, eu não posso fazer esse caminho. Então, isso aqui não é uma função. Isso está diretamente relacionado ao fato de que f não é sobrejetora. Porque aqui o elemento 13 ficou sem nenhum correspondente e, consequentemente, eu não tenho como fazer o caminho contrário. Agora eu vou pegar uma função g de h em i, e eu vou fazer essa função g de forma que ela vai ser sobrejetora, ela é sobrejetora, e ela não é injetora. Não é injetora. E nós vamos ver se existe a função inversa. Então, vamos lá. Fazer aqui qualquer domínio. O domínio é o conjunto H. Supor que ele tem os elementos 2, menos 3, 4 e 6. E o conjunto I tem os elementos 3, 5 e 9. Vamos supor que o 2 está ligado com o 3, o menos 3 está ligado com o 5, o 4 está ligado com o 3 e o 6 está ligado com o 9. Então, observe que essa função ela é sobrejetora porque a imagem é igual ao contradomínio, chegam flechas, digamos assim, em todos os elementos, mas ela não é injetora, porque existem alguns elementos da imagem nos quais chegam duas flechas ou mais. No caso aqui, o 3 tem duas flechas chegando nele. Então, a função não é injetora. Vamos ver, então, como é que seria a função inversa de g. Ela seria uma função de i em h. Vamos escrever aqui o conjunto i. Ele possui os elementos 3, 5 e 9. E aqui o conjunto H, que possui os elementos 2, menos 3, 4 e 6. A função inversa só vai fazer o caminho contrário, né? Então, se a função original leva do 2 para o 3, a função inversa leva do 3 para o 2. Se a função original leva do menos 3 para o 5, a inversa leva do 5 para o menos 3. Se a função original leva do 6 para o 9, a função inversa leva do 9 para o 6. E a função original, ela leva do 4 para o 3. Então, a função inversa vai levar do 3 para o 4. Agora eu pergunto, isso aqui é uma função? Isso aqui é uma função? A resposta, novamente, é não. Não é função. Não é função. Por quê? Porque para isso aqui ser uma função, cada elemento do domínio tem que ter um e apenas um correspondente no contradomínio. E observe que o elemento 3, tentando pegar uma cor aqui, o elemento 3 ele tem dois correspondentes no contradomínio. Ele está ligado tanto ao 2 como ao 4. Então, isso aqui não é uma função, porque não existe como um elemento do domínio chegar em dois elementos diferentes ao mesmo tempo. E isso está diretamente relacionado ao que acontecia com o 3 aqui na função original. O 3 tinha duas flechas ligado nele. A função não era injetora,
Por quê? Porque tinham duas flechas ligadas ao 3. A função inversa, como ela vai fazer o caminho contrário, ela vai ter que ligar o 3 a dois elementos. Ela vai ter que ligar o 3 aos dois elementos. Só que o problema é que, fazendo isso, eu não vou ter uma função, porque eu não tenho como ligar um elemento do domínio a dois elementos do contradomínio. Então, por isso que isso aqui não é função. E isso não é uma função justamente porque G não é injetora. Certo? Porque chegam duas flechas e a função inversa faz com que saiam duas flechas. Então, não é uma função justamente porque a função G não é injetora. Então, vamos ver assim. Então, para a função ser inversa, ela tem que ser sobrejetora. Nós vimos isso aqui em cima, certo? Porque se ela não for sobrejetora, não tem inversa. E além de ter que ser sobrejetora, ela tem que ser injetora também, porque se não for injetora, não existe inversa. Então, se para existir a inversa, a função tem que ser injetora e sobrejetora, isso significa que a função tem que ser bijetora. Bijetora é justamente isso, né? É sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, para que f tenha inversa, ela tem que ser bijetora, porque senão vai acontecer um desses casos aqui. E se ela não for nada, né? Se ela não for nem injetora nem sobrejetora, daí sim que vai ficar uma bagunça total, né? Não vai ser função de jeito nenhum a função inversa. Então, acho que nós já podemos dizer que nós dissecamos essa primeira parte aqui, né? Para f ter inversa, f tem que ser bijetora. O que nós não analisamos ainda é essa segunda parte. Além disso, todas as funções bijetoras têm inversa. E eu deveria ter posto um acento aqui, né? Todas têm, então, acento. E nós não dissecamos isso aqui ainda, mas realmente essa parte aqui é meio autoevidente, né? Porque se a função for bijetora, se ela for, por exemplo, assim, 2, 3, aqui 5, 9, se ela for uma função bijetora, não vai ter problema nenhum em fazer o caminho contrário, né? Do 5 vai levar para o 2, do 9 vai levar para o 13, enfim, se tivesse outros elementos, nós simplesmente faríamos o caminho contrário tranquilamente. Então, todas as funções bijetoras têm uma inversa, porque não tem nenhum problema em fazer o caminho contrário se a função é bijetora. Então, era isso por esse vídeo. Espero realmente que você tenha entendido o porquê disso. Como eu falei, não adianta simplesmente ensinar o processo para achar a função inversa, que é um processo bem fácil, mas é bom que você entenda realmente o que está por trás desse conceito de função inversa. Então, recapitulando, para que f tenha inversa, f tem que ser bijetora e, além disso, todas as funções bijetoras têm inversa. Até o próximo vídeo.